Estamos pensando sobre o Natal de Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura todos juntos do verso 19. Vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar pelo capítulo 1 e capítulo 2. Mas eu quero fazer a leitura, antes da nossa oração, junto com você, mesmo assentado como você se encontra, do verso 19. Lucas, capítulo 2, verso de número 19. Vamos ler juntos, se você está usando a Bíblia na versão revista e atualizada, porque aí nós podemos fazer uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Mais uma vez. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Que palavras são essas que Maria, mãe de Jesus, guardava no coração? Se você voltar um pouquinho no texto, no verso anterior, imediatamente, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E os pastores estão falam para Maria, para todas as pessoas ali, o anúncio da presença, do nascimento de Jesus, da presença do Deus vivo no meio do povo, esse que será Salvador, Cristo, Senhor. E isso fez com que Maria ficasse refletindo, guardando e meditando sobre essas palavras, pois se tratava do seu pequenino bebê. E eu entendo que Maria tem no coração e está colocando em prática o ensino de Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração na Bíblia, meus irmãos, é o centro da vontade, centro dos sentimentos, centro do intelecto, ou seja, aquilo que o ser humano é. O coração é o que o ser humano é. E quando Salomão diz para nós guardarmos o coração, ele está dizendo que nós precisamos estar atentos àquilo que molda quem nós somos. Todo conhecimento, todo entendimento, tudo aquilo que assimilamos vai definir como nós vivemos, como nós seguimos. E Maria estava estupefata diante do que ela estava ouvindo e guardou no coração e ficou meditando naquilo. Meu desejo sincero para você nessa noite é que aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração seja guardado e seja alvo de meditação, de reflexão e de vida, de vivência. O coração tem que ser alvo de vigilância constante naquilo que está lá dentro. As verdades do Senhor que são ensinadas através do seu Espírito, na palavra pregada para nós, deve ser alvo de guarda. Precisamos guardar. Precisamos refletir, precisamos meditar, para que isso não se perca nas muitas vozes e ensinos do mundo que nos cerca, nos seduz e quer nos tragar. Então eu quero pedir para você orar agora. Tire alguns instantes de oração silenciosa. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça para que Ele fale ao seu coração, para que Ele guarde essa mensagem que Ele vai trazer para você e que você viva a partir dessa mensagem. Ore também por mim, para que eu seja instrumento nas mãos do Senhor com clareza, na exposição da palavra, para que essas verdades sejam de fato guardadas no coração. Vamos orar.
Deus Santo Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Senhor das nossas vidas, Pai presente, Deus pertíssimo, Deus que habita com contrito de coração. Aqui estamos nós, Pai, por Tua graça, e é somente porque confiamos nela que pedimos nessa hora que o Senhor fale profundamente ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, acerca da instrução, acerca da Tua Palavra, naquilo que precisamos experimentar, corrigir aquilo que experimentamos, aquilo que necessitamos viver, aquilo que precisamos ser redirecionados. Ajuda-nos, dá-nos atenção, dá-nos sensibilidade, fala conosco ao Espírito Santo. E Pai querido, eu peço por mim que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos nessa hora, que eu seja boca do Senhor nessa noite. Reconhecendo as minhas limitações, eu oro por mim. E reconhecendo as nossas limitações, eu oro por cada um de nós, para que os nossos ouvidos estejam atentos. Assim nós oramos, confiados em Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém, Pai. Amém. O que é o Natal que comemoramos todos os 25 de dezembro de todos os anos? Todos nós aqui sabemos. Natal é o nascimento de Jesus Cristo, aquele que nasceu da Virgem Maria. Eu não tenho dúvida que todos aqui sabemos disso. Mas a questão não é o que é o Natal. A questão é qual o significado do Natal para a minha vida. Saber o que é Natal, muitas pessoas sabem. Mas qual o significado do Natal para a sua vida? Esse é o tema que eu quero compartilhar e convidar você para nós refletirmos juntos. Porque isso é o mais importante. Qual o significado que ele tem para a minha vida? Para muitos, Natal significa 13º salário, gratificações, participação nos lucros da empresa. Para outros, feriado, semana inteira. Para outros, Natal pode significar celebração, a família se reúne. Tem gente que eu não vejo faz tempo, nós vamos nos reunir, vamos fazer aquela mesa farta, vamos pecar na gula, mas ninguém lembra disso, e vamos estar juntos. Então, Natal é isso, é reunir a família e todos participarmos desse maravilhoso momento. Natal pode ser, ou ter como significado para outros, momento do ano em que eu vou dar presentes e, é claro, vou receber. Porque quem dá é digno de receber também. Às vezes você se frustra. Mas, para muitos, o Natal tem passado por esses significados, queridos. Se nós pensarmos nos comerciantes, Natal significa sair do vermelho e entrar no azul, aumentar o lucro, as vendas aumentarão. E eu creio que na maioria, se não para a totalidade da cristandade, Natal fala do nascimento de Jesus. Mas e qual a implicação disso para mim? Por que eu convido você para nós pensarmos sobre isso? Porque eu penso que diante da distração que o mundo oferece, comerciais, as reuniões familiares que acabam perdendo foco, as confraternizações do local de trabalho, a decoração temática da casa, a preparação da árvore, preparação da ceia, troca de presentes, isso acaba roubando de mim e de você o foco que nós precisamos dar ao verdadeiro sentido e significado do Natal. Quem sabe nessa noite você precisa recuperar isso. Quem sabe nessa noite você precisa apenas seu coração inflamado por isso. Quem sabe nessa noite você precisa conhecer esse significado real. E como nós faremos isso? Nós vamos olhar para o relato bíblico e ver qual o significado do Natal para alguns personagens nesses 2 capítulos, 1 e 2 de Lucas. E a partir do que significou para esses personagens o Natal, nós trazemos esse significado para a nossa vida. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos não trata do nascimento de Jesus. Mateus e Lucas são aqueles que mais dão detalhes sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas é o evangelho de João que traz para a gente o significado mais profundo e teológico acerca do nascimento de Jesus, acerca da presença de Jesus encarnado, como Deus encarnado. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Eu li João 1, de 1 a 5 e verso 14, na versão NVI. O que é que João está testemunhando para mim e para você, o que ele está expressando? Que o nascimento de Jesus significa Deus presente neste mundo, Deus presente entre pecadores, o Deus santo presente entre pecadores. Significa que aquele que criou todas as coisas e todos os seres humanos está agora habitando entre esses os quais ele criou. Significa que ele está presente para iluminar aqueles que andam em trevas. Significa que ele está presente para dar vida e vida eterna. É assim que João define Jesus presente. E a gente precisa partir disso, porque esse é o fundamento para a nossa caminhada no significado do que é o Natal. Agora vamos olhar para Lucas. Lucas apresenta vários detalhes e vários personagens. Capítulos 1 e 2, você vai ver pessoas envolvidas com o nascimento de Jesus. Zacarias e Isabel, João Batista, José, Maria, os pastores, povo de Israel, Simeão, profetisa Ana. Não vamos passar por todos esses, apenas veremos sobre três personagens desse texto. E assim, olharmos para a ênfase que nós precisamos dar ao significado do Natal. O que Natal significou para Zacarias e Isabel? Esse é o primeiro casal e os primeiros personagens que nós vamos analisar nessa noite, de forma breve, apenas para entendermos o significado para eles e trazermos para nós. Quem é Zacarias e Isabel? Abra aí sua Bíblia, Lucas 1, a partir do verso de número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias significa lembrado por Jeová, por Yahvé, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão. Arão, sacerdote, você lembra lá. E se chamava Isabel, no hebraico Elisabet, que significa juramento de Deus. Ambos eram justos diante de Deus, eram retos, observavam a lei de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Um casal íntegro, reto, que dava um excelente testemunho. Mas olha o que diz o verso seguinte: não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. A despeito da fidelidade, da observância da lei do Senhor, de andarem na presença do Senhor, de serem justos diante do Senhor, de buscarem o Senhor continuamente, dele estar envolvido com a obra do Senhor, ela ser descendente de gente envolvida com a obra do Senhor, eles não tinham filhos. E era algo que eles desejavam bastante. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, lhe dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo:
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Meus irmãos, estamos diante da história de um casal que não podia ter filhos e que oravam a Deus. O verso de número 13 diz: a tua oração foi ouvida. E Deus realiza um milagre. Eles esperavam um milagre porque a esposa era estéril. E aí que nós começamos já a perceber o que significou o nascimento de Jesus Cristo para esse casal. Milagre. Natal para Zacarias e Isabel significa milagre de Deus. Os dois já tinham passado da idade de gerar filhos, diz o verso de número 7. Mas havia esperança. Eles oravam, eles buscavam o Senhor, eles criam que poderia acontecer um mover divino e eles terem um filho. Meus irmãos, o Natal para Zacarias e Isabel significou milagre, significou resposta de oração. O que significa o Natal para você? O verso de número 13 diz que a resposta à oração deles chegou, e chega de forma muito específica. Deus diz para Zacarias: a sua oração foi ouvida, a sua esposa vai ter um filho, e você vai botar um nome nesse filho, e o nome dele será João. O que significa João? Jeová é gracioso, ou um doador gracioso. Nós podemos lembrar que o salmista nos diz que os filhos são herança do Senhor, presente do Senhor. E João significa Jeová, Yahvé, é um Deus gracioso. E o nome que é dado ao filho é para sempre Zacarias lembrar, Isabel lembrar e todo o povo lembrar. Aquele filho foi um presente de um Deus gracioso. O que significa Natal para você? Para Zacarias e Isabel significou milagre, significou resposta de oração, segundo um propósito soberano que Deus tinha. Como parte do propósito de Deus, de se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, ensinar o Evangelho, morrer na cruz para a remissão dos pecadores, estava o nascimento de João, que se tornaria João Batista, Batista porque ele era aquele que batizava. Aquele que iria preparar o caminho, e nós lemos aqui, ele preparará o caminho, ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, ele fará parte desse projeto maravilhoso. Natal, nascimento de Jesus para Zacarias e Isabel, significou alegria, mas muita alegria. O verso de número 14, em ti haverá prazer e alegria. E não só, meus irmãos, pelo nascimento de um filho a quem tanto eles esperavam, mas olha o restante do verso. Muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele será um instrumento nas mãos do Senhor. Ele vai anunciar a chegada do Messias. Ele vai levar pessoas a reconhecerem os seus pecados e a se arrependerem. E ele batizou muitos diante do arrependimento. Você crê num Deus que se encarnou e que realiza milagres? Porque esse é o significado do Natal. Um Deus que realiza milagres. Você já pensou no milagre que é um Deus infinito, eterno, criador do universo, se resumir em um ser humano? Um corpo limitado, um corpo que sangra, um corpo que sente dor, um corpo que sofre, um corpo que morre? Isso é milagre, porque é a ação de Deus de forma sobrenatural, intervindo no natural. Agora, esse Deus que realizou esse milagre é o Deus que realiza milagre de cura, de salvação. E aí eu quero chamar a sua atenção. Salvação não é um milagre? Alguém como eu, que não queria jamais saber de Deus, guiando a vida conforme seus próprios rumos, o caminho que eu pensava que era o correto, e de repente tudo muda. Está ali minha mãe para testemunhar isso. Tudo muda.
Isso não é milagre? Quando Deus vem e traz a consciência de quão pecador eu sou, você é, e quão maravilhosa é a vida que Ele preparou em Cristo Jesus para nós. Você crê? Porque esse é o significado no Natal. Num Deus que responde à oração. Pode demorar muito tempo, veja. Eles já são velhos, tem tempo que eles estão orando, pedindo a Deus um filho. E chegou o tempo em que quis o Senhor dar-lhes um filho. Mas talvez o Senhor não desse. E eles continuariam orando até o Senhor confirmar ou conformar o coração deles à vontade do Senhor. Seu coração enche de alegria por quem Deus é, pelo que Ele faz na sua vida. Natal é reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus e se alegrar na presença do Senhor. E adorar. Foi o que esse homem fez. E se você passar uma página, pelo menos na minha Bíblia é uma só, verso de número 67, Zacarias canta. Cheio do Espírito Santo, ele canta: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele cantou, porque o seu coração estava cheio do significado do Natal, como nós temos cantado e podemos sempre cantar. É isso que Natal de Cristo significa para você? Deus que realiza milagres, Deus que ouve a oração, Deus que alegra o seu coração. Foi assim para Zacarias e Isabel. Maria. Capítulo 1, a partir do verso de 26, nós vemos que Maria é uma jovem escolhida pela Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, para gerar um filho, por obra do Espírito Santo, que será homem e Deus. É mais um milagre. E veja, acompanhe comigo o relato, para a gente entender o que significa o Natal para Maria. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, ele de novo, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada, noiva, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Veja mais uma vez o anjo sendo específico. Você vai ter um filho e vai chamar João. Agora você vai ter um filho e vai dar o nome a ele de Jesus. E o que significa Jesus? Yahvé salva. E você pode se lembrar de Mateus 1:21, quando diz que ele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Verso 32, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Da mesma forma que Zacarias tinha dúvida, ela também tem. Pois não tenho relação com homem algum.
Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não vai ser só gente, ser humano, será divino, Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. É Deus quem sempre tem a última palavra, meus irmãos. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glórias a Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria é impactada pela palavra do anjo. Num primeiro momento, surpresa, tentando entender o que era aquilo. Depois, seu coração é tomado de alegria e de segurança, porque ela descansa nos braços do Pai. O que ela diz, e é registrado no final, no verso de número 38, aqui está a serva do Senhor. Cumpra em mim, conforme a tua palavra. Meus irmãos, antes de receber a mensagem do que lhe aconteceria, Maria recebe do anjo uma saudação de alegria, dizendo: Deus está sendo gracioso para contigo, Deus está derramando da sua graça sobre você. E isso enche o coração dela de alegria, enche o coração dela de segurança. É assim o seu coração? Cheio de segurança em Deus, que é o Deus da graça, o Deus que tem o melhor para a sua vida. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você gostaria, não perca de vista o significado do Natal. É Deus gracioso vindo até você e dizendo: eu sou contigo, eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho planos a serem cumpridos através da sua vida. Como foi com Zacarias, como foi com João o Batista, como foi com Maria e com tantos outros, meus irmãos. Natal diz para mim e para você que Deus está presente com um propósito para mim e para a sua vida. E para encher o nosso coração de alegria, quando nós reconhecemos que os seus planos vêm sempre acompanhados da sua presença e da sua capacitação. Não há impossíveis para Deus. Você achou, Maria, que Isabel não poderia ter filhos? Engano, porque para Deus não há impossíveis. Maria, na sua lógica, você só pode conceber se tiver relação com um homem. Pois eu quero falar para você que na lógica de Deus é diferente. Ele intervém no natural e faz do jeito que Ele quer para cumprir os seus propósitos. Meus irmãos, isso é para mim e para você também. Para Maria, Natal significa alegria e segurança em Deus, mas significa também redenção. Significa salvação. Por quê? Versos 31 a 33... ela sabe que tem que dar nome ao seu filho de Jesus, que significa Jeová salva, ou Jeová é salvação. Significa então que Deus está providenciando alguém para redimir um povo que está distante de Deus, que está em pecado e que precisa ser reconciliado com Deus. Ela sabe que o nascimento de Cristo implica em salvação, em redenção. Então, ela sabe que significa a providência de Deus, o Deus que provê. Para Maria, depois da conversa com o anjo, depois dela poder falar: olha, entrego a minha vida, faz conforme a tua palavra, para ela agora, Deus é o Deus que provê, seja qual for a necessidade. Seja qual for. Deus a chama para uma missão sublime. Ela vai ser mãe do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus encarnado. Tenta imaginar o que é isso na cabeça de uma jovem. Em meu ventre será gerado um bebê que é Deus. E agora, no final dessa conversa, ela entende que esse Deus provê o que ela não consegue entender, o que a sua mente limitada não consegue assimilar.
Então ela descansa. Eis aqui a serva do Senhor. Natal significa alegria, pela manifestação da graça divina que veio até nós. Natal significa que a salvação foi providenciada para gente que não queria saber de Deus. Natal significa que quando Deus nos chama com algum propósito específico dele, Ele vai nos capacitar. Ele vai providenciar o jeito. Glória a Deus. Esse é o significado de Natal para você? Você consegue olhar para o Natal e ver que significa a providência de Deus, que te chama para uma missão e Ele vai te capacitar, provendo tudo o que você precisa para cumprir os propósitos que são do Senhor? Maria é apenas um instrumento nas mãos do Senhor, Zacarias é um instrumento nas mãos do Senhor, como Isabel, como João, como eu e você. Não estamos aqui para os nossos propósitos, nossos planos e projetos particulares, meus irmãos. Não estamos. Estamos aqui por causa dos propósitos, projetos do nosso Deus, de redenção de um povo para si, o qual Ele está trazendo de volta pelo poder da sua palavra e do Evangelho que salva, que redime, esse que nós estamos vendo aqui na pessoa de Jesus Cristo. Isso é Natal. Eu quero ver só mais um personagem. Capítulo 2, a partir do verso de número 8. Agora nós vemos esse anjo que trabalha incansavelmente, indo conversar, anunciar, noticiar o nascimento de Jesus aos pastores. E o que significa o Natal para os pastores? Havia naquela mesma região, eu estou no capítulo 2, verso 8. Pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, vamos todos juntos? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, assim como o anjo tinha falado. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O que é Natal? O que é o nascimento de Jesus para os pastores? Ah, meus queridos, notícia de muita alegria, notícia de alegre salvação. Eles são alvo do anúncio das boas novas da redenção. Vem aí, nasceu o Salvador. Mas, olha só, o verso 15 diz que eles ficaram cheios de expectativa, porque vamos para Belém, vamos ver o que está acontecendo em Belém. Verso 16, foram apressadamente. O coração está cheio de expectativa, está cheio de esperança. Por quê? Porque Deus está presente, então algo novo vai acontecer. Porque se esse Deus que nós lemos e conhecemos por todo o Antigo Testamento está habitando agora entre nós, em uma criança, algo tremendamente diferente, poderoso, sobrenatural vai acontecer. Então eles estão cheios de expectativa, de esperança na mudança que Deus vai providenciar. E isso só pode gerar uma coisa: se o coração está cheio de alegria por causa da notícia da salvação, se há expectativa e esperança por causa de Deus presente, esses pastores vão sair
testemunhando. E eu não posso ficar com isso só para mim. Todos os outros têm que saber o que está acontecendo. Eles têm que receberem essa informação, essa notícia da presença de Deus no meio de um povo pecador. Um Deus santo que veio para a salvação dos perdidos. Esses homens experimentam, então, o tamanho do impacto que é ver Deus em pessoa. Você consegue imaginar o que é, depois de receber isso, ouvir dos anjos que Deus está encarnado em uma criança, e eles chegarem a ver aquela criança e ficar olhando para a criança e falar assim, é Deus aqui? É o Criador do universo? É o Deus lá de Isaías 40 que conta as estrelas, chama cada uma pelo nome. Meus irmãos, dizem que nós temos 100 bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Então você já viu o tamanho do nosso Deus. E esse Deus está agora num bebê. O impacto dessa verdade no coração desses homens fez com que eles saíssem dali, glorificando, louvando a Deus por tudo, e falando, referindo-se, falando para as pessoas de tudo aquilo que eles tinham ouvido e visto. Natal deve ter o significado para mim e para você de anunciar que Jesus nasceu. E que ele nasceu com o propósito de morrer para trazer salvação. Assim como esses homens não se calaram, mas saíram para divulgar, nós precisamos fazer. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual o impacto do nascimento de Jesus gera na sua vida? O que todo 25 de dezembro, ou que todo mês de dezembro tem gerado na sua vida? Expectativa da presença de Deus em nosso meio, de fazer algo maravilhoso e tremendo? Tem gerado em você alegria e poder louvá-lo e glorificá-lo pela presença dEle? Tem gerado em você um desejo ardente de testemunhar da pessoa de Jesus, da salvação? Ou será que a gente tem ficado apenas restrito aos presentes, aos jantares, às confraternizações? Qual o significado do Natal para você? No Natal, seguidores de Jesus Cristo comemoram o seu nascimento, mas comemoram o seu nascimento olhando para a sua ressurreição. Ele nasceu com o propósito de viver ensinando o Evangelho, o que é a vida que Deus preparou para nós, ser entregue em meu e em seu lugar, como quem não tinha culpa, morrer pagando pelo meu e o seu pecado, e ressuscitando em glória, para que eu e você tenhamos vida abundante e eterna. O Natal não aponta apenas para o nascimento. Natal aponta para a morte e ressurreição. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sem a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, meus irmãos, esta festa que nós chamamos de Natal, que celebramos todos os anos, seria destituída de significado. Não teria significado nenhum Natal sem a morte e a ressurreição de Jesus. Para Zacarias e Isabel, milagre, resposta de oração, alegria, testemunho. Para Maria, alegria, segurança, confiança na graça, redenção, providência de Deus. Para os pastores, alegria pela salvação, expectativa, esperança, testemunho. Natal é convite para adoração. É convite para nós celebrarmos a Deus, o nascimento de Jesus, cantarmos, entoarmos louvores, expressarmos nossa alegria numa fidelidade a Ele. Como não reverenciar, adorar, louvar um Deus assim? Como não? E aí podemos agradecer muito as nossas irmãs do Louvores do Coração por nos lembrar da beleza do Natal. Natal é Deus redimindo sua criação, restaurando gente que estava perdida em seus pecados, gente que é criada à imagem e semelhança de Deus, onde Deus reconcilia com Ele, com o próximo e com toda a criação. Como não viver para um Deus assim? Como não entregar a vida a um Deus assim, que está preocupado com a sua vida?
Natal é comunhão. Deus reúne o seu povo e todo o povo em torno de Jesus, seu Filho. Natal é evangelização. É anunciar Jesus Cristo, que nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou, para dar vida a todo aquele que nele crê. Natal é tempo de testemunhar do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Natal, meus irmãos, é milagre, sim, na minha vida, na sua vida e na vida de todos quantos entregarem a vida a Jesus. Natal é resposta de oração. Natal é alegria. Natal é testemunho. Qual o significado do Natal para você? Vamos orar? Tempinho para a sua oração. À luz daquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Espírito Santo, nós te agradecemos por trazer de volta para cada um de nós o significado claro do Natal, o nascimento de Jesus. Encha o nosso coração, nos livre de focarmos e darmos maior importância a tantas outras coisas que estão à margem do verdadeiro sentido. Obrigado porque Jesus nasceu. Obrigado porque Jesus viveu, ensinou, testemunhou, instruiu, discipulou. Obrigado porque Jesus morreu no meu lugar, no lugar dos meus irmãos e irmãs. Obrigado porque Jesus ressuscitou, vencendo a morte, declarando que a ira do nosso Deus foi satisfeita e nosso pecado foi perdoado. Todo aquele que crê e entrega a vida a Jesus, confessando como seu Senhor e Salvador, tem vida abundante, tem vida eterna. Obrigado, Pai, que o Natal, o verdadeiro significado do Natal, encha o nosso coração. E saiamos daqui nessa noite, com o coração implodindo, para anunciar às pessoas que Jesus nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu para perdoar, para resgatar, para transformar e que Ele ressuscitou para dar vida eterna. Leva-nos daqui com isso na mente. Ó Espírito Santo, perturba-nos, cada um de nós, que não consigamos ficar calado, que falemos das maravilhas, assim como os pastores, para que Jesus seja presente da parte do Senhor para muitos, os teus escolhidos que estão aí, aguardando ouvirem a respeito do Evangelho. Faz assim, Pai, enche o nosso coração de fé, de confiança, de dependência, de certeza da Tua provisão para aquilo que o Senhor nos tem chamado para viver. Eu te peço, eu te agradeço, orando em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.